Queridos irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É com alegria que nós estamos aqui nesta noite para compartilhar a palavra de Deus e agradecê-lo pelas maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas, especialmente nesta noite pelo trabalho de homens presbiterianos do presbitério de Vila Velha. 38 anos, quase uma geração. Uma geração é constituída por 40 anos. Então nós podemos considerar que o trabalho dos homens aqui nesta cidade está a uma geração, marcando os termos na presença de Deus. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 14. E nós iremos ler os versos 6 ao verso 15. Josué, capítulo 14, versículos 6 ao versículo 15. Nos diz a palavra de Deus: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, meu servo, ou quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Por favor, grave esta palavra do verso 8. Perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Esta é outra palavra que, por gentileza, eu gostaria que você pudesse marcar, talvez na sua mente, senão na sua Bíblia. Pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Declaração de Moisés sobre Calebe, no verso 9. Vamos ler juntos o verso 10 a 15. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Esta outra expressão, por gentileza, você deveria arquivar aí do verso 14. Visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Terminemos juntos lendo o verso 15. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Por favor, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amoroso, nós engrandecemos o Teu nome na mais alta glória e majestade. Tu que te assentas no trono e reinas absolutamente
com poder e domínio eterno. Tu que tens nas mãos as extremidades de todo o universo que criaste para a honra e glória do teu nome. Sejas, pois, tu mesmo, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, sobre o céu, sobre a terra e em todos os cantos e recantos do universo. Seja servido o Senhor de nos falar nesta noite e de aplicar a tua palavra ao nosso coração, para que possamos absorver os ensinos do Senhor e que eles sirvam para nos instruir, para nos conduzir numa vida verdadeiramente vitoriosa, superlativamente, para a glória e o louvor de teu nome. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar nesta noite sobre um homem perseverante. A referência do testemunho bíblico de Caleb, um homem perseverante. Nos nossos tempos, as pessoas estão sempre em busca de alguns referenciais. Elas buscam por exemplos, orientações, pessoas que possam ser suas orientadoras, condutoras do pensamento, práticas de vida, condutas de afirmação. Prova disto, que se você contratar desde um profissional para um projeto doméstico, até nos altos patamares das grandes empresas, nas administrações públicas, independentemente de suas configurações ideológicas, no aspecto religioso, em todos os patamares da sociedade do mundo atual, as pessoas estão buscando por referenciais e referências. Se você contrata alguém, você procura saber a referência daquela pessoa. Você vai a algum especialista, procura saber da referência daquele especialista, seja médico, seja advogado, seja engenheiro, seja um pedreiro, seja um determinado marceneiro, construtor, seja o que for nesta vida. Seja um pregador, seja uma pessoa do qual o parâmetro for, antes de fato de ocorrer o acontecimento, o estabelecido do plano, do projeto, as pessoas buscam por referências. A palavra de Deus nos fala de algumas biografias de pessoas que não foram boas referências e as quais nunca nós devemos imitá-las. Por exemplo, Caim, que matou ao seu próprio irmão Abel. Não devemos imitar a sua conduta. Fala-nos também de Acabe, que foi um rei que se distanciou da presença de Deus e não andou segundo os caminhos de Davi, grande e mavioso rei e poeta de Israel. Nos diz também de Manassés, que foi o rei que mais reinou na história do povo de Israel de todos os tempos, 55 anos de governo e de reinado. Entretanto, Manassés queimou os seus próprios filhos, os matou diante das chamas ardentes do fogo, oferecendo os seus filhos, próprios filhos, membros da sua casa, da sua família, carne de sua carne, sangue de seu sangue, ofereceu-os em rituais malignos, que desconfiguravam o respeito à santidade do próprio Deus de Israel, povo da aliança. Nós não devemos seguir este exemplo de Manassés. Nos diz também o exemplo de Judas Iscariotes. E muito embora sendo um daqueles que compôs o colégio apostólico de Jesus, traiu Jesus, vendendo-o por 30 moedas de prata e depois ainda tirou a sua própria vida. Estas biografias são biografias que nós nunca devemos nos orientar por elas, porque elas não fazem-nos bem para a orientação de vida, principalmente à luz dos princípios de uma vida com Deus. Mas a Bíblia nos dá outros exemplos de pessoas que marcaram a sua geração, marcaram a sua vida, marcaram suas histórias nas páginas do tempo, as quais são chamadas de teorreferências, referências de andar com Deus, referências de vida com Deus.
Eu gostaria de, nesta noite, poder compartilhar com os irmãos sobre a vida de Caleb como um homem que foi uma referência na sua geração e ainda para nós hoje. Gravado nas páginas das santas e inspiradas sagradas escrituras. Caleb, dentre a história do povo de Deus, estava juntamente contados com aqueles que saíram lá do Egito, mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Caleb e Josué estavam dentre eles. Debaixo da batuta da liderança do profeta Moisés, eles peregrinaram no deserto por cerca de 40 anos. No fim do período ministerial da liderança do profeta Moisés, haja visto que ele não adentrou a terra da promessa, ele contemplou, através da visão que Deus lhe confiara, lhe consignara antes de recolher a sua vida pela morte, mostrou para ele aonde era a terra que ele havia prometido dar aos seus antepassados, mas Moisés não pisou naquela terra. Antes, porém, Moisés escolheu 12 homens, cada um deles representando as 12 tribos de Israel, que era chamado assim pelo patriarca Jacó, que teve seu nome mudado de Jacó para Israel no Vale de Jaboque. Quando então esses 12 homens foram delegados e designados por Moisés a espiar a terra para que o povo tomasse posse da terra, eles trouxeram relatórios a Moisés. Dos 12, 10 trouxeram relatórios negativos. Eles disseram: a terra tem gigante, tem pessoas amedrontadoras, a terra tem pessoas, povos guerreiros que vão se levantar contra nós. E nos diz até mesmo a Bíblia em Números capítulo 14, versículo 33, que eles olharam para os gigantes daquelas terras e diziam: e nós éramos como que gafanhotos diante deles, à vista deles. Como vamos poder prevalecer? Mas uma coisa, todos os 12 tiveram que declarar: a terra de fato é boa, ela mana leite e mel. Tem gigante, tem problema, tem dificuldade, mas a terra é próspera, a terra é boa. E Deus falou que Ele nos ia nos conduzir para uma boa terra, que mana leite e mel. Ou seja, uma terra fértil, uma terra próspera e uma terra abundante. Entretanto, ainda que os 10 espias destoassem de Josué e Caleb enfaticamente, ele permaneceu na promessa de Deus e no relatório do que ele viu, e mesmo diante das dificuldades à sua vista, os problemas que poderiam ser trazidos diante do povo guerreiro, dos gigantes que haviam naquelas terras, ele disse que se o Senhor se agradar de nós vamos subir essa terra. A terra é boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele vai desbaratar todos os nossos inimigos e nós os venceremos. Porque assim como o Senhor disse que é a terra, assim ela é. Prova disto, que quando eles estavam voltando de espiarem a terra, eles observam que havia um cacho de uva no vale de Escol, que foi preciso para transportar um cacho de uva 2 homens. De tanta abundância que havia de vitalidade, de robustez daquela terra, terra fertilíssima, agradável. E este foi um dos relatórios que Caleb e Josué deu a Moisés. Se o Senhor se agradar, como o Senhor prometeu, assim Ele fez, então vamos e entremos na terra e a possuamos. Caleb foi um homem perseverante. Ele não titubeou. Ele não olhou as circunstâncias, não olhou pelas laterais, mas olhou para o trono do universo, de onde emana a decisão que domina, rege e direciona todas as coisas sobre a terra e sobre o universo. Eu gostaria então de destacar 4 lições nesta noite sobre a perseverança de Caleb. Caleb foi um homem perseverante. E esta é uma referência que nós devemos imitar
para os nossos dias, principalmente em se tratando dos homens cristãos, homens que reconhecem e que conduzem as suas vidas pelos princípios de Deus, em dias em que a honestidade cambaleia, nos dias em que a honra fica manquejando, claudicante pelas ruas e pelas determinadas configurações do poder. Em dias em que a palavra de obedecer ao Senhor tem sido desgastadas por negociar princípios e valores. Em dias que percebemos que de fato há um esvaziamento do fervor espiritual pela frieza, pela mesmice, pela rotina dos cristãos. Em dias em que percebemos o distanciamento das coisas de Deus por mais apego às coisas da terra, mais longe dos céus por causa de mais fixação nas coisas materiais do mundo, nós precisamos de homens que estejam em harmonia, em sintonia com o trono de Deus, com o céu, pelos princípios, pelos valores de Deus, homens que sejam perseverantes. Que as declarações da fé feitas um dia, elas sejam como tão atuais, elas sejam tão sólidas, tão consistentes, como naquele primeiro dia que nós tivemos a experiência da nossa conversão, da nossa vida com Deus. Que o orvalho da graça de Deus seja sendo despejado abundante sobre a nossa vida, como naqueles primeiros momentos da nossa iniciação na vida cristã, do começo da nossa jornada. Precisamos resgatar o fervor que brota direto da palavra de Deus e não de experiências forâneas e escusas à Escritura. Ela é a baliza, ela é a norma, ela é a regra infalível, inerrante da fé e da prática do cristão. Nós precisamos de homens perseverantes. A exemplo de Caleb. A primeira lição que eu quero destacar então sobre a vida deste homem, porque ele perseverou diante do Senhor, é que a perseverança de Caleb, ela estava estabelecida na confiança nas promessas de Deus, em meio à incredulidade. Porque Caleb é um homem que nós devemos imitar como referência espiritual para a nossa vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você, por que Caleb foi um homem perseverante, é porque ele confiou nas promessas de Deus em meio à incredulidade do povo. E a sua confiança nas promessas de Deus não estava simplesmente pelo que Deus prometeu, mas estava em Deus que faz as promessas. Então, antes de Caleb confiar nas promessas de Deus, ele confiou no Deus que fez essas promessas. Observamos, portanto, Caleb já tinha percorrido naquele trecho junto da liderança de Moisés por 40 anos, ou quase 40 anos. Quando ele foi lá espiar a terra, ele tinha 40 anos. Agora, quando nós temos esse registro, quando ele vai a Josué e diz, você lembra quando nós fomos lá? Quando eu tinha 40 anos. Agora eu já sou de 85. Então já se passaram 45 anos. Uma outra geração já passou. Então aquela herança que o Senhor Deus que havia dito que ia me dar, eu quero que você então entregue-me agora. Chegou o momento. Caleb confiou nas promessas de Deus, mesmo em meio à incredulidade do povo, porque ele creu que o Deus que conduz as suas promessas, ele é soberano sobre todas as coisas. Não importam quais sejam os gigantes, não importam as circunstâncias das dificuldades, não importam os perigos e os problemas que nós temos à frente. Se a mira da nossa jornada está no reconhecimento que Deus que fez promessas em nossas vidas, que conduz, que dirige, que guia a nossa vida, Ele é soberano sobre todas as coisas.
Isso quer dizer que não tem ninguém acima de Deus, além de Deus e nem maior do que Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas que Ele fez. Deus é soberano sobre todas as coisas que existem. Deus é soberano sobre todo o universo, sobre todas as dimensões. Ele é o único, supremo e soberano sobre todas as coisas, porque só Ele é Deus e não há outro. Caleb entendia isto, porque quando ele dá o seu relatório, no capítulo 13, no verso 30, ele diz, vamos possuir a terra, porque é do jeito que Deus falou. Assim como ele falou, assim é a terra. No capítulo 14, do versículo 6 a 10, Caleb reitera, porque o povo fez uma revolta. Agora esta revolta, ela foi induzida pelos 10 incrédulos dos espias que foram lá e viram que tinha gigante e não concordaram com o parecer de Josué e Caleb. Então eles se revoltaram. Caleb mais uma vez persiste dizendo, mas o Senhor dos céus, Ele nos dará bom êxito contra todos aqueles que estão lá e que não pertencem a Ele, que não tem nada a ver conosco. O Senhor vai nos entregar em nossas mãos, porque assim como o Senhor prometeu, Ele fez. Mesmo diante deste relatório da tenacidade de Caleb, da firmeza, da perseverança de Caleb, porque ele confiava, ele cria na soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo, vamos para receber a terra. O povo ficou tão revoltado ainda, que eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Ainda assim, estes homens, Josué e Caleb, principalmente Caleb, companheiro de Josué, cooperador de Josué, ele se manteve tão firme, que logo depois, em Números, no capítulo 14, versículo 24, existe a primeira menção que Caleb foi perseverante. Ele perseverou servindo ao Senhor. Agora então observe que este homem, ele perseverou porque ele confiou que o Deus que fez as promessas ao povo, mesmo que esse povo tivesse pessoas que não acreditavam mais, que eram incrédulos, mas Deus continuava o mesmo e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A segunda lição que eu quero compartilhar com você sobre a experiência deste homem, que deve inspirar a vida de homens cristãos e de todo cristão, obviamente, como alguém que foi permanentemente fiel e firme na presença de Deus. A segunda lição que destaco é que Caleb, além de ter sido perseverante porque ele confiou nas promessas de Deus, ele foi perseverante porque ele seguiu na direção certa. Ele não teve dúvida quanto ao caminho em que ele estava andando. O povo não, mas não vai dar certo. Não adianta, nós vamos perder. Nós seremos envergonhados, mas Caleb diz, não, tudo está nas mãos de Deus, no governo de Deus. Se Deus nos abençoar, se Deus assim quiser, Ele vai fazer com que todos estes nossos inimigos, eles desocupem, eles saiam desta terra, Ele faça uma limpeza nesse lugar, Ele vai nos entregar nas nossas mãos a terra que Ele prometeu. Nos diz então, em Números capítulo 14, versículo 23, que todos os outros 10 e os demais que não acreditaram no Senhor, eles não entraram na terra, mas Josué e Caleb entrou. Agora, sabe por que Caleb entrou juntamente com Josué? Porque eles acreditavam que a direção que eles estavam seguindo era a direção correta. A bússola que orientava Caleb não eram as circunstâncias causadas pelas adversidades. O GPS de Caleb era a fidelidade de Deus. Ele estava absolutamente convicto e certo, esse é o caminho correto. É como um perito cirurgião, que diante de uma tamanha gravidade,
estabelecendo um ato cirúrgico sobre um corpo, um ser vivo, o qual ele não pode errar. Ele tem plena certeza e segurança do que ele vai fazer, porque ele é um perito cirurgião. Ele sabe a direção certa. Não importam o que as coisas laterais estão falando, tentando desviar o foco. Se ele tem absoluta certeza, é esta direção, é essa conduta que nós iremos assumir. Não há por que mudar e nem podemos. Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Caleb foi um homem perseverante porque ele estava absolutamente certo que a direção que eles estavam andando era a direção correta e ele seguiu nela. Observemos, meus irmãos, o significado da perseverança de Caleb. Por isso eu pedi para você frisar aqui estes 3 versículos, 8, 9 e 14, aonde de uma maneira clara e nítida aparece a palavra perseverança. O significado da perseverança não é apenas permanecer. Permanecer é o efeito. O significado primário de perseverança é suportar com firmeza, com paciência, a dificuldade. Então, perseverar é suportar com firmeza a dificuldade. Em todos os planos, em todos os projetos, em todos os atos redentores de Deus na história bíblica, na história da redenção, sempre houveram muitas dificuldades. Sempre teve no meio da caminhada provações, teve lutas. Aliás, que vitória, ela é precedida de luta. Ela não é uma configuração ao inverso. Primeiro você vence, depois você luta. Mas primeiro você luta para depois você vencer. No nosso caso, por causa da história da redenção, um é o vencedor que já prometeu a vitória. Então nós já temos uma vitória que foi prometida. Ela já foi estabelecida. Estamos sendo conduzidos nos braços eternos do Redentor. Caleb tinha esta condição em mente. Por isso, dificuldade, adversidade, perigo, problema, são coisas passageiras e circunstanciais. Elas vêm, mas elas passam. Perseverança, firmeza, é ter a consciência de suportar no dia da dificuldade, nos dias maus, quando todos dizem assim, não tem mais jeito, vamos deixar isso, vamos abandonar o barco, vamos desistir, vamos mudar o projeto. Quando estas vozes chegam, o que nós temos que fazer é perseverar, permanecer. A direção é certa, Deus é soberano, Deus é fiel, Ele fez promessas. Então nós não podemos mover os marcos, nós não podemos afastar as balizas. O que nós precisamos fazer é seguir firmes. O significado de perseverança é suportar em dias difíceis com paciência e firmeza. Aí então permanecer. Caleb permaneceu, mesmo ao ser ultrajado por uma tentativa de apedrejamento. Falei, não, nós vamos permanecer, porque há dificuldade. Existe de fato gigantes naquela terra, mas o Senhor disse que era uma terra boa e Ele disse que vai nos dar. Então, se Ele diz que vai nos dar, a terra é boa e nós constatamos isso, nós temos que suportar com paciência até o fim. E assim foi feito. Passaram-se 45 anos. Caleb já não tinha mais 40 anos. Caleb já não tinha mais a mesma silhueta dos seus 40 anos. Caleb talvez não tinha as mesmas pessoas à sua volta que ele tinha nos 40 anos. Mas havia uma coisa, o vigor de Caleb era o mesmo, ele disse isso. A força dele era a mesma, o ânimo dele era o mesmo. Ele disse no versículo 10, agora o Senhor me conservou como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra, andando Israel ainda no deserto,
Sou de 85 anos, e o verso 11, estou forte ainda hoje, como naquele dia. Qual era a minha força? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Ele não disse, eu estou preparado para ir à guerra. Ele disse, estou preparado para ir à guerra, para vencer e voltar. É diferente. Nós precisamos de uma geração de Caleb, que não é forjada por vitaminas de Geron H3, Vitasay, do saudoso Pelé, nem de coenzima Q10, nem das mais potentes vitaminas de hoje. Nós precisamos de ânimos redobrados pela fé, pela firmeza da nossa esperança. Por que este homem perseverou? Por que este homem manteve a sua fé firme em Deus? Porque ele sabia que estava seguindo na direção certa. O significado da perseverança é suportar as dificuldades com paciência e firmeza. Mas Caleb também, ele foi perseverante em um contexto onde muitos queriam desistir, ele não quis. Onde muitos pensaram em retroceder, ele não pensou em retroceder. Onde muitos quiseram abandonar a história, ele não abandonou a história. E o que mais me encanta na história de Caleb, porque aqui no capítulo 14, nós temos 3 declarações em Josué 14, 8, 9 e 14, de perseverança. Mas a primeira pessoa que falou que Caleb era perseverante não foi Caleb. Também não foi Moisés. Também não foi Josué. Então quem é que pela primeira vez disse assim, Caleb é perseverante, dê herança a ele, a parte dele, reparta para ele, dê para ele, porque ele perseverou em me seguir. Você sabe quem disse isso? Foi o próprio Deus, Números 14, 24. Então, se você observar a declaração sobre Caleb, sobre a perseverança de Caleb, estava fundamentada no próprio caráter de Deus. Foi Deus quem disse para Moisés, pode repartir, dê a parte de Caleb, porque ele perseverou em seguir aquilo que eu mostrei para ele. Depois então de 45 anos, Caleb diz assim, Josué, vamos conversar agora. Você sabe que no dia que nós subimos para espiar a terra, você sabe como nós fomos, como sentia o nosso coração. Você sabe do relatório que os outros nossos irmãos deram, do desastre que causou entre o povo, da revolta, como eles se desesperaram. Mas você sabe, Josué, que eu perseverei em seguir o Senhor. Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança, pois perseveraste em seguir o Senhor. Aí então Josué diz assim, visto que perseveraste em seguir o Senhor Deus de Israel, Caleb passou a receber a posse da terra de Hebrom. Mas a terceira lição que eu quero destacar, porque que este homem foi perseverante, servindo de um exemplo para a nossa vida, é porque ele manteve as suas forças revigoradas pela fé. O combustível do ânimo de Caleb era a fé em Deus. Aquilo que alimentava o seu ânimo, seu entusiasmo, a sua força, ao ter dito, eu estou pronto ainda hoje, Josué, como aconteceu naquele tempo, 45 anos passados. Ó Josué, do mesmo jeito que eu tinha um ânimo naquele dia, que você sabe como que sentiu o nosso coração ao ver aquela terra, ao pisar naquela terra que o Senhor prometeu. Depois de 430 anos, o povo escravizado no Egito, nós pisamos na terra que o Senhor falou, esta é a terra que eu dei para vocês, que eu prometi dar a vocês, é esta, e nós pisamos lá.
Você sabe como que nosso coração ficou, como nós sentimos, como nós fomos tomados de entusiasmo. Você sabe como que a nossa alma ficou deliciada na presença de Deus. Eu quero dizer para você, Josué, que assim como foi há 45 anos, hoje já estou com 85 e eu tenho aquele mesmo entusiasmo. O meu coração tem aquela mesma ardência pelas coisas de Deus, pela fé no Senhor. Eu estou pronto para ir guerrear, não importa se tem gigante, não importa se tem dificuldade no caminho, não importa se tem impropérios ou perigos, como assim o Senhor disse, eu estou pronto para ir, receber a terra e voltar em qualquer batalha como vencedor. Pergunto a você, o testemunho deste homem é ou não é importante para nos inspirar nos nossos tempos? Eu me lembro, quando eu era criança, e tinha alguns irmãos que moravam em áreas rurais muito distantes. E nós tínhamos o culto, antes de nós termos a escola dominical, e eles vinham logo para o culto, uma família de mais de 10 pessoas, e o pai de família não era um membro da igreja ainda, a esposa dele era, mas ajudava a trazer os filhos nos braços para a igreja. Eles caminhavam, às vezes, quase 10 quilômetros a pé. E uma grande parte do caminho era subida de montes. Traziam os filhos, acordavam cedo, ao domingo ir à escola dominical, participar do culto. E eles ficavam na casa de alguns irmãos porque estavam esperando ainda o culto da noite e só voltavam para casa no dia do domingo, dia do Senhor, depois que acabava o culto da noite. E eles iam então indo para suas casas. Eles não tinham possibilidade de carro naquela época, não tinham os meios mais velozes, como os filhos depois conquistaram boas possibilidades, mas aquele casal inspirou a minha vida de fé. E olha que eu não sou tão velho assim, viu? Bom, mas eu quero dizer para você que assim como Caleb demonstrou esta expectativa de perseverança no Senhor, irmãos que no passado tiveram este mesmo fervor e esta mesma firmeza diante do Senhor, são testemunhos que nos inspiram a resgatar algumas coisas das nossas experiências de ânimo e de entusiasmo, de fervor espiritual, que o materialismo dos nossos tempos, o apego maior às coisas da terra, tem causado na vida de muitas famílias cristãs dos nossos tempos. As coisas humanas nos desgastam muito, nos deixam cansados, enfadados, é verdade. Mas e a prioridade com as coisas e os valores do reino de Deus? Elas ficam aonde? Elas estão aonde? Caleb teve a sua fé renovada cada dia. Ele disse, eu estou com 85 anos hoje, Josué, mas eu tenho o mesmo ânimo, o mesmo vigor. O que manteve as suas forças renovadas pela fé? Sua esperança, o vigor que ele tinha na presença de Deus, a sua coragem. Eu estou preparado para ir à batalha e para voltar como vencedor. Mas a quarta lição que eu compartilho com você nesta noite, porque este homem foi um homem perseverante, ele é uma referência para a nossa vida espiritual, uma tel-referência de perseverança em seguir ao Senhor, em servir ao Senhor, é porque Caleb focou a sua herança, a sua recompensa no propósito de Deus. O foco da recompensa de Caleb para dizer assim, valeu a pena. Eu recebi de Deus o que Deus me prometeu. O foco da sua herança estava dentro de um plano de Deus. Caleb sabia, Deus tem um propósito em me dar esta porção de terra. A herança que eu vou receber, a recompensa que eu tenho, os ganhos que eu vou ter, as coisas de comodidades que eu for ter,
aquilo que fizer prosperar o trabalho das minhas mãos, tudo tem um propósito de honrar e de glorificar a Deus. Deus está dentro deste propósito, este propósito é de Deus. Então, Calebe, ele perseverou em seguir o Senhor, porque o foco da sua recompensa era o propósito de Deus. Deus tinha um propósito naquilo, e eu vou te mostrar o porquê. Nos diz a Bíblia que quando Josué foi dar a terra, a porção da herança, da recompensa de Calebe, Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe. Calebe disse assim: dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Você ouviu o que o Senhor falou. Porventura, o Senhor será comigo, para desapossar, como Ele prometeu, aqueles que estão aqui, os nossos inimigos. Calebe olhou para aquela terra e disse: é este o lugar. Então dá-me esta porção. Como o Senhor disse que é aqui que Ele me daria, dá-me esta terra. Josué deu aquela terra que chamava anteriormente Kiriat Arba, mas agora ela é chamada de Hebrom. Qual é o outro nome, então, de Kiriat Arba? Desde anteriormente denominado de Hebrom, na época dos patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Vou lhe dizer o porquê. Quando Sara foi sepultada em Manre, o lugar onde ela foi sepultada era na região de Hebrom. Quando Abraão morreu e foi sepultado por seus filhos, Ismael e Isaque, ele foi sepultado em Hebrom. Quando Isaque foi sepultado, ele foi sepultado em Hebrom. Quando Jacó foi sepultado, ele foi sepultado em Hebrom. Então, quando Calebe olha assim: eu quero Hebrom, me dê a terra de Hebrom, porque lá os nossos principais nomes da fé que legou-nos nosso compromisso com Deus até aqui, lá que estão os nossos antepassados, os nossos ancestrais, a linhagem da nossa descendência está lá. Eu quero aquela terra. Mas não só isso. A palavra Hebrom, na língua hebraica, significa lugar de concerto, pacto, aliança, união. Entende por que Calebe pediu aquela terra? Ali era um lugar de concerto. Quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei sobre Israel, dos 40 anos que Davi governou sobre Israel, 7 anos e meio do seu governo, e inicialmente os 7 primeiros anos e meio do governo de Davi, foi em Hebrom. Lá em Hebrom que Davi começou a reinar. Mas preste atenção. Conforme nos diz a palavra de Deus, quando o povo agora vai, sendo por instrução de Moisés, estabelecido em comitiva, para ir até aquela terra e espiar a terra, para saber como ela era, em Números capítulo 13, versículo 6, o representante da tribo de Judá, preste atenção, o representante da tribo de Judá que foi espiar a terra, sabe quem era? Era Calebe. Os estudiosos afirmam que Jefoné, ele era da linhagem dos edomitas de Esaú, mas a mãe de Calebe era descendente da tribo de Judá. Quando a promessa do Messias Redentor, que viria para resgatar o seu povo, as menções claras da Bíblia que ele viria da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Agora ainda observe, Jesus Cristo, ao nascer, nasceu em Belém.
Belém ficava a 20 quilômetros de Hebrom, na mesma província da Judéia. Percebe agora por que quando Caleb vai pedir a sua herança, a sua recompensa, ele diz assim: eu quero Hebrom. Porque há um projeto de Deus ali. Há um propósito de Deus. O foco dele não era só ter herança. O foco dele não era só prosperar. O foco dele não era só ter benesses. O foco dele não era só ter bênçãos. O foco dele não era só ter comodidade na vida. O foco dele era que tudo na sua vida estivesse dentro de um propósito de Deus. Glorioso. Um propósito glorioso de Deus. Caleb tinha 85 anos quando ele disse isto. Eu não sei como que está a sua vida, como tem sido a sua história, e quais os anos de sua história e de sua vida. Mas eu sei de uma coisa, todos nós quantos estamos aqui nesta noite, a Escritura, a Palavra de Deus, nos mostra um retrato de perseverança. Mas eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: Caleb foi perseverante, mas Caleb ainda assim não foi o varão perfeito prometido por Deus. Ao contemplar à frente, veio um outro homem, perfeito, a estatura de varão perfeito, Jesus Cristo. E nele e por ele, nós podemos perseverar até o fim. Aquele que persevera até o fim, este que tem o testemunho que é o salvo. Nós cremos na doutrina da eleição e da perseverança dos santos. Os planos de Deus não mudam. Não nos foi dada a graça somente de crer nele, mas também de perseverar nele. Seja fiel ao Senhor. Mesmo quando todos desistirem e abandonarem a caminhada. Não limite a sua fé às circunstâncias nenhuma desta vida e nem a perigos. Decida sempre por lutar, mesmo que sejam batalhas difíceis, mas lute ao lado de Deus, na presença de Deus. E por fim, espere o tempo de Deus agir. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas apesar que o nosso tempo não seja o tempo de Deus, o tempo de Deus é perfeito. E Ele agirá para a glória dEle e para o nosso bem, para o nosso deleite nele. O Deus de Caleb ainda vive. E Ele sempre viverá. Porque Ele é o Deus vivo, Ele é eterno. Caleb passou, mas o Deus de Caleb permanece para sempre. Assim como Caleb perseverou, persevere você na presença de Deus, o nosso Senhor. Tem coisas pela frente que você ainda não experimentou. Tem coisas pela frente que você ainda não viu. Tem coisas pela frente que você ainda não conhece. E elas podem estar no limiar da sua vida. Quem sabe a partir de hoje. Persevere diante do Senhor. E Ele vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus.